Boa tarde, turma 100. Como foi o final de semana prolongado? Estudaram bastante? Espero que sim, tá bom? Eu gostaria de avisar a turma que da atividade que eu mandei, do segundo bimestre, só um aluno mandou essa atividade, que foi o aluno Dinei Cristóvão Neres Santos. Os outros não mandaram. Bruno Eric, Enza, Giovana, Isa, Giovana Samile, Larissa, Maria Isis, Pietra, Rafael e Tássio. Esses 6 alunos não mandaram a atividade. Depois, lá quando chegar em dezembro, vão querer nota, né? Mas eu não posso fazer milagre se não mandaram a atividade. Essa semana eu vou mandar outra atividade. Eu espero que vocês me devolvam, para que eu vá botando as notas. Essas notas vão servir para o segundo bimestre. 30 de junho a gente deve estar de férias e eu quero estar com as notas todas postas no CIAEP, tá bom? Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da matemática. Já vimos a última aula, produto cartesiano, vimos as relações entre os conjuntos e hoje nós vamos falar de função. Tá? Então, antes de ser representada essa linguagem matemática, a ideia de função precisa ser também trabalhada de forma intuitiva, através de uma relação entre dois conjuntos. Então, a função vai sempre ter uma relação entre dois conjuntos, tá ok? Um exemplo prático é a relação existente entre um posto de gasolina, entre a quantidade de litros e o preço a pagar. Então, foi dado aqui um exemplo, através do diagrama, tá? Onde 1 litro de gasolina custa R$ 2,50. Claro que esse preço aí é fictício, né? Que hoje cada litro de gasolina custa no mínimo R$ 5,50. Se 1 litro custa R$ 2,50, 2 custa 5, 4 custa 10, 10 custa 25 e assim sucessivamente. Então aqui existe uma relação entre a quantidade de litro de gasolina e o valor pago, sabendo-se o preço de 1 litro de gasolina. Então, isso vai se falar que é função, tá ok? Enfatize que existe uma relação lógica entre os dois conjuntos. O valor a ser pago depende da quantidade de litros de gasolina, foi o que a gente falou anteriormente. Podemos perceber que o valor do litro de gasolina é R$ 2,50. Dizemos que o preço a pagar é dado em função da quantidade de litro. Então, veja que aparece a palavra função do número de litro e o valor a ser pago. A linguagem matemática utilizada para expressar esse tipo de situação pode ser dada da seguinte maneira. Então, agora nós vamos falar a linguagem matemática. Conjunto A, eu tenho o elemento x, e o conjunto B eu tenho o f de x, ou seja, o correspondente a x. É representado f de função de A em relação a B. Ou seja, x em relação a f de x. Nós temos o x, que é o litro de combustível, e temos o valor a ser pago de acordo com o valor de cada litro. Então, cada valor x de A é o conjunto, né? Corresponde ao único valor f de x de B, dado pela função. Então, observe aqui, que para cada x eu tenho um correspondente f de x. Isso vai ser praticamente a definição de função. Então, temos o símbolo de contido e contém, que vai relacionar o quê? Conjunto com conjunto. Conjunto A com conjunto B. Aqui nós temos o conjunto A, chamado de domínio. Nós temos aqui 5 bolinhas, representando aqui números ou letras. Esse conjunto A é chamado de domínio. No conjunto B, nós temos 2 situações.
O elemento que se relaciona do conjunto A com o conjunto B é chamado de conjunto imagem. E o restante que sobra no total dos elementos é chamado de contradomínio. Então, o conjunto B, ele vai ter um subconjunto onde os elementos desse subconjunto se relacionam com o conjunto A. Isso é chamado de conjunto imagem. O total dos elementos é chamado de contradomínio. Vamos entender melhor isso. Ressalta-se que em A, o conjunto A, é o domínio. B é o contradomínio, ou seja, o todo. E C seria o subconjunto do conjunto B, que vai se relacionar com o conjunto A, que nós vamos chamar de conjunto imagem, que é o conjunto C. O elemento Y de B, associado ao elemento de X de A, é denominado imagem. Então, todo elemento do conjunto B que se relaciona com o conjunto A é chamado de conjunto imagem. Então, na realidade, o conjunto imagem é um subconjunto do próprio conjunto B, que estão relacionados com o conjunto A. É importante dizer que para ser uma função, observem bem para essa observação, todos os elementos do domínio precisam estar associados a um único elemento do contradomínio, formando a imagem. Então, quem é o domínio? Todos os elementos do conjunto A. Quem é o contradomínio? Todos os elementos do conjunto B. Mas quem é a imagem? Só os elementos que estão associados ao conjunto A. Exemplo aqui, temos o conjunto A e o conjunto B, um exemplo. Todos os elementos de A estão associados a um único elemento de B. Isto é